Seja bem-vindo à aula de número 5 da nossa jornada Não é Falta de Fé. Eu sou Fernando Gutmann. E eu sou Kézia Mesquita. E se você ainda não começou a assistir a nossa jornada, olha, eu não sei o que é que eu faço não. Nós já estamos na aula de número 5. Não faça isso em nome de Jesus. Vai lá, começa a acompanhar, assiste, compartilha. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no nosso canal para ajudar aqui o engajamento do casal, tá bom? E você não vai se arrepender. Hoje vai ser uma aula apenas para mostrar os dados sobre a saúde mental no mundo e no Brasil. E nós não fizemos essa aula para alarmar ninguém. Sim, nós fizemos sim. Estamos gravando esse vídeo para tocar o terror, para as pessoas entenderem a importância de se investir em saúde mental, a importância desse assunto, e a gente traz os dados para mostrar que nós não podemos mais ignorar o problema. Por muito tempo, o que foi que as pessoas fizeram? Jogaram o problema da saúde mental para debaixo do tapete. Aí agora a poeira subiu e tá ardendo nos olhos de todo mundo. Mas vamos lá falar sobre os dados da saúde mental. Fernando, vamos começar falando sobre os dados no mundo. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que no mundo quase 1 bilhão, é isso que você ouviu mesmo, 1 bilhão de pessoas possuem algum tipo de transtorno mental. Tu acredita, Kézia? Para meu terror, acredito. Agora é importante dizer que esse 1 bilhão de pessoas que tem algum tipo de transtorno mental, dentro desse campo de transtornos mentais está incluído, inclusive, transtornos neurológicos que nem sempre são considerados transtornos mentais, ou seja, o Alzheimer, o Parkinson, a dependência química. Então tudo isso está incluído nesse dado alarmante de 1 bilhão de pessoas que sofrem direto ou indiretamente com algum transtorno mental. E aí nós vamos analisar agora os dados da depressão. Por que que a gente só vai falar dos dados da depressão e da ansiedade? Porque a depressão já é considerada uma das doenças mais incapacitantes do mundo. É no campo dos transtornos mentais o transtorno hoje que mais afeta a humanidade. Então, quais são os dados no mundo, Fernando? Hoje, no mundo, a depressão atinge mais de 320 milhões de pessoas. Só a depressão. No Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas. Pessoal, ó, que dá um percentual de 6% da população, que por curiosidade é o maior índice da América Latina, é o Brasil. Misericórdia. Você sempre fala, né? Se jogar uma pedra para cima, jogar uma pedra para cima, corre um grande risco de cair na cabeça de uma pessoa que tem depressão. E para piorar a situação, depois da pandemia houve um aumento, de acordo com o Instituto Vitaleri, que divulgou esses dados, houve um aumento de mais ou menos 25% dos casos de depressão no Brasil e no mundo. E não só de depressão, também da TAG, o transtorno de ansiedade generalizado. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Oh, meu Deus. Eu não sei se eu fico estarrecido ou se eu fico alegre. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinho. Oh, meu Deus do céu. O Brasil tem os maiores índices de porcentagem da população sofrendo com a TAG. Lembrando, olha, isso é ansiedade, isso aí é uma manifestação do transtorno. São mais de 19 milhões de pessoas só no Brasil. Mais de 19 milhões, mas também pudera, né? Tanta violência, insegurança, todo mundo querendo ter para poder não depender do SUS. Realmente é difícil. E vamos falar um pouquinho também agora dos dados sobre o suicídio. O suicídio, eu costumo dizer que é como um homem-bomba.
A pessoa, entre aspas, tomou a decisão ou teve a atitude, mas acaba atingindo todo mundo que está ao redor. Quando a gente fala de mundo, os dados já são bem divulgados, principalmente na campanha de Setembro Amarelo, que a cada 40 segundos. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Gente, isso aqui também são dados que eu peguei, Organização Mundial de Saúde de 2021. Ó. Em 2019, Kézia, foram 700 mil mortes por suicídio. Mais de 16 milhões de tentativas. Isso dá, Kézia, uma morte a cada 100 mortes no mundo por qualquer coisa, uma morte é por suicídio. Todos os anos, há mais números de mortes por suicídio do que as mortes por HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. É um problema mundial e de saúde pública ou não é? Com certeza. Vocês estão entendendo por que a gente está querendo compartilhar com vocês esses dados? Para mostrar que ele não pode ser ignorado, que precisa de investimento do poder público, das empresas, ações que de fato venham a atuar na prevenção. Porque quando você previne um suicídio, na verdade você está prevenindo vários suicídios. E na nossa prática profissional, nós infelizmente nos deparamos com muitas empresas, órgãos públicos, que quando é para se investir na saúde mental dos trabalhadores, dos funcionários, dos colaboradores, eles nunca têm recursos para isso. Tem recurso para o carnaval, tem recurso para a festa junina, tem recurso para o Natal, tem recurso para tudo. Mas quando é para se investir na melhoria de qualidade de vida dos seus colaboradores, não. Para isso não tem recursos. E na verdade, você não investe aqui, mas vai ter que investir lá na frente de uma forma remediativa, né? E aí, quando a gente... só de coisa ruim, eu andei dando uma pesquisada nos dados, quer dizer, houve um avanço. Um dos pontos, houve uma coisa boa. Ó, em 2019, o suicídio era a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos no mundo. Em 2021, ele saiu da segunda posição e foi para a quarta posição. O suicídio. O suicídio, então houve um avanço. Hoje nós temos acidentes de trânsito, tuberculose, violência interpessoal e em quarto lugar o suicídio. Ó, então tivemos um avanço. Será que a iminência real da morte no período da pandemia não possa ter gerado nas pessoas talvez um desejo por viver? Eu vi esse fenômeno acontecendo com algumas pessoas que nós acompanhávamos. Elas sempre namorando com a ideia da morte, e quando veio a pandemia, elas se deram conta de que a morte é sim muito real e está bem perto da gente. E que, na verdade, todos nós vamos morrer, né? Se Jesus não voltar e não arrebatar o meu corpo, todos nós vamos passar pelo processo da morte, não tem como evitar. E às vezes a gente precisa trabalhar um pouco isso, calma, que vai chegar o momento de todos nós encerrarmos a nossa carreira aqui na Terra. Mas enquanto isso é importante valorizar esse tempo de vida, esse fôlego de vida que Deus nos dá. E a gente crê muito nisso, não é, Fernando? Se você respira, não é por acidente. Deus, já dizia Albert Einstein, não joga dados. Ele não trabalha com sorte, ele não trabalha com acidente. Se você está vivo, se você respira, certamente há um propósito. E Kézia, vamos falar também dos dados do suicídio no Brasil. No Brasil, é um suicídio a cada 45 minutos. Eu fiz uma continha rápida, eu sei que não é seu forte, por isso que eu tomei a iniciativa para fazer essa continha. Isso dá, Kézia, 32 mortes por dia, 960 mortes por mês e dá 11.520 mortes por ano. Em 2015, houve 12 mil suicídios no Brasil. Isso, os suicídios que foram notificados, porque alguns especialistas vão dizer que esse número pode ser até 3 vezes maior por causa das subnotificações. O que é isso? Na hora que acontece a morte, os familiares, ou a organização, ou a escola,
não querem colocar lá na certidão de óbito que foi suicídio. Vão botar que foi acidente, foi afogamento. Então, nós ainda temos esse problema das subnotificações. Mas você falou aí que houve... que o suicídio saiu de 2º lugar de causa de morte entre os jovens e foi para 4º lugar. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu me sinto fazendo parte desse avanço nesses dados. Na diminuição de pessoas que vão a óbito por suicídio. Parabéns a você e ao Centro Débora Mesquita, Glória que desde 2013 tem feito esse trabalho no Piauí. Trabalho no Piauí, trabalho de vanguarda. Deus abençoe você, meu bem. E você também, que agora faz parte dele. E a todas as pessoas que, de uma certa forma, fizeram parte dessa grande missão do Centro Débora Mesquita, que foi levar o assunto, capacitar profissionais e receber pessoas em risco de suicídio. E agora vamos falar um pouquinho dos dados da pós-venção. Pós-venção. E você está se perguntando, eu também, quando conheci a Kézia, me perguntei. Vamos lá, Kézia. Pós-venção é o cuidado com os sobreviventes. Só que os sobreviventes não são aquelas pessoas que tentaram e sobreviveram. Os sobreviventes são os enlutados que ficam depois que acontece um suicídio. Eu sou uma sobrevivente. Então, a pós-venção são todos os cuidados realizados para que os enlutados não venham a desenvolver um luto complicado. Nós teremos uma aula só sobre pós-venção. Aqui nós vamos nos ater aos dados. E vamos lá. Eu pesquisando, eu peguei uma frase muito bonita, que é a frase-chave da pós-venção. É Schneiderman, de 1973. A morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes. E qual a importância da pós-venção? A Organização Mundial de Saúde vai dizer que para cada um suicídio, de 5 a 10 pessoas vão ser afetadas diretamente por aquele suicídio. Mas tem autores que vão dizer que é de 28 até 50, ou seja, fazendo uma continha, pelos dados do suicídio que a gente já viu, dá mais ou menos por ano quase 57 mil pessoas afetadas diretamente pelo suicídio. E Kézia, quando eu falo afetadas, é só ouviu dizer e ficou triste? De jeito nenhum. Afetadas são as pessoas que também são vulneráveis ou estão em um grande sofrimento emocional, e quando ocorre um suicídio ou uma divulgação deste suicídio, principalmente quando é feito de forma inapropriada, essa pessoa ela vai também se sentir estimulada e mais vulnerável a também reproduzir o comportamento do suicídio. Nós temos no Brasil um caso muito famoso, se você não sabe, o presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio, o filho do Getúlio Vargas cometeu suicídio e um neto do Getúlio Vargas também cometeu suicídio. Não tem estudos que dizem que é genética, por exemplo. Não há nenhum estudo comprovando isso. Então, o que nós sabemos é que a maioria das repetições de um familiar repetindo um suicídio de um outro familiar é a falta da pós-venção, né, Kézia? Exatamente. Nós quisemos nessa aula simplesmente compartilhar esses dados, só para que vocês entendam, primeiro, a relevância desse trabalho. Por isso a gente pede, compartilhe esta jornada, vamos realmente incentivar todos nós a cuidarmos da nossa saúde, com atividade física, com terapia, investindo em leituras que edificam, em relacionamentos positivos, em encher de fato os nossos pensamentos da palavra de Deus e a entender que os transtornos mentais eles precisam ser tratados, devem ser tratados, porque eles se configuram como uma doença como outra qualquer. Então, quando a gente traz esses dados, é de fato para mostrar a importância de se investir na saúde mental. E é isso, a gente já tinha avisado que a aula seria curta, prática. E a próxima aula, meu bem, já para deixar o pessoal aí no gostinho, qual é a próxima aula? 6ª aula. Depressão não é um sentimento. Vamos falar tudo e mais um pouco sobre
depressão. Deixa o seu like, ativa o sininho e deixe o seu comentário. Até a próxima aula!